Normalmente, se eu falar algo que destoar da visão de calvinismo que o irmão tem, que seja correto, por favor, me corrija, né? Não quero representar mal aqui a crença do irmão. Normalmente, os calvinistas dizem que Deus conhece o futuro porque foi Ele quem o determinou, correto? Ele não pode ter meramente a onisciência. Se Ele conhece porque Ele colocou lá. Né? Tem até um irmão nosso aqui que diz que Deus, quem foi que colocou o corredor da história? Né? Quem foi que fez? Tá bom. Se Deus conhece o futuro porque Ele o determinou, então como podemos explicar o futuro contingente, presente em 1 Samuel, capítulo 23, versículos 1 a 13? Eu vou ler só os trechos pertinentes para o irmão, até para não perder tempo. Lembrando que o futuro contingente, para os telespectadores de casa, não é algo que ocorrerá com certeza, mas é aquilo que poderia ocorrer se as circunstâncias e as decisões das pessoas fossem outras. É contingente, algo que pode ser ou não pode ser. Se Deus, Ele conhece o futuro como determinou, então como podemos explicar o futuro contingente de 1 Samuel 23, versículos 1 a 13? Para não ler todo o texto, eu quero ler apenas os versículos 9 a 13. Só para situar também o irmão, os telespectadores, né? O irmão com certeza conhece o texto, mas Davi, ele está numa situação bem difícil na cidade de Keila, lutando ali com os filisteus, e num determinado momento ele pergunta se ele deverá lutar com os filisteus, se Saul irá pegá-lo, se irão traí-lo. Então é nesse contexto que aparece o texto que eu lerei. 1 Samuel 23, versículos 9 a 13, diz assim o texto bíblico. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava esse mal contra ele, querendo matá-lo, disse a Abiatar, sacerdote, traze aqui o éfode. E disse Davi, ó Senhor Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Saul procura a vila para destruir a cidade por minha causa. Aí ele pergunta, entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul como teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faz-o saber a teu servo. E disse o Senhor, Saul descerá. Disse mais Davi, entregar-me-iam os cidadãos de Keila, a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor, entregariam. Versículo 13, então se levantou Davi com seus homens, uns 600, e saíram de Keila, e foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Então a pergunta é, se Deus conhece o futuro porque Ele o determinou, como nós explicamos esse futuro contingente, especialmente de 1 Samuel 23, versículos 9 a 13? Irmão, explica melhor a contingência aqui. Primeiro que os tempos verbais na sua versão estão diferentes da minha. Sim. Então essa Contingência claro. Que pode ou não é o significado de contingência. Mas nesse texto aí, qual que é a contingência? Como é que você está encontrando a contingência perfeito, aqui? Vamos lá, perfeito. Versículo 11. Depois, Senhor Deus, perdão, versículo 12. Disse mais Davi, entregar-me-iam os cidadãos de Keila. Essa tradução está perfeitamente adequada ao contexto. Eles me entregariam se eu descesse a Keila, porque Davi ele acaba não indo lá. A mim, aos meus homens nas mãos de Saul, e disse o Senhor, entregariam. Ele diz, eu sei o que aconteceria se você fizesse isso. Mas Davi então não faz, e volta. Deus sabia o que aconteceria, mas aquilo não acontece. Então, como que fica isso diante do calvinismo? Deus só conhece as coisas porque Ele predeterminou. Como o 1 Samuel 23 se encaixa dentro dessa concepção calvinista? Não é um futuro contingente, é um presente real. Quem são os cidadãos daquela cidade? Diante dessas circunstâncias, eles fariam se eu estivesse lá. Olha, e conhecendo esses cidadãos, sabendo quem são, e eles sendo quem são, se você fosse, eles iriam te entregar sim. Porque eles são assim. O futuro não é contingente. O que é real aqui é quem são essas pessoas. E porque elas são o que são, Davi, que não conhece o futuro e não sabe de nada, ele faz a pergunta na perspectiva que ele pode. O que eu... Senhor, se eu fosse lá, eles me entregariam? Sim, te entregariam. Como é que Deus sabe disso? Porque Deus sonda aqueles corações, Ele sabe do presente, Ele sabe quem eles são. E isso, eu não preciso nem ser Deus. Quando a gente conhece muito bem uma pessoa, a gente sabe que às vezes é melhor não dar determinada notícia para ela, porque você sabe como ela vai reagir. Isso não quer dizer que esse futuro é contingente. É o conhecimento do presente que lhe faz saber o que poderia acontecer em determinadas circunstâncias.
Por que é tratado em termos? Porque é óbvio, porque Davi está tendo uma conversa no presente com Deus. Então, se eu fosse lá, isso é uma dúvida, é um subjuntivo. Se eu fosse. Percebe? Então, Deus, com base no que eles são, diz a Davi, eles são assim, e trocando em miúdos, né? Eles são assim, eles iriam te entregar se você fosse. Então, Deus acompanha o tempo verbal da pergunta, o subjuntivo da pergunta. Ele está tendo uma conversa, um diálogo com Davi. Então, se você fosse, iria sim. Então, não existe futuro contingente. O que existe é um ser humano que não conhece o futuro, perguntando da sua perspectiva, e Deus mostrando para ele o fato. Qual é o fato? Eles são pessoas que te entregam. Então, se você chegasse lá, que é uma coisa que não ocorreu, ocorreria se ele fosse, então eles iriam te entregar. Então, a Bíblia não está dizendo que isso poderia acontecer. A Bíblia não está dizendo que isso seria um fato possível da história. A Bíblia está contando um fato de um homem que consulta a Deus, e pela consulta que ele faz a Deus, ele não pratica o que ele estava intentando. Ele procede conforme a palavra do Senhor. Ele crê no que o Senhor diz. Então, o futuro não é contingente. O presente é que é muito real. Davi é que tem a dúvida, e não Deus. E Deus conversa com Davi na perspectiva de Davi. Sim, eles te entregariam, porque eles são o que são. Então, eu não vejo contingência aí. De forma alguma. Tá bom. Ok. Obrigado.